Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos, meditando na palavra de Deus e iniciando essa semana juntos. Sim, eu e a Rafa queremos orar por você e pela sua família para uma nova semana muito abençoada. E seguindo na meditação no profeta Isaías, hoje nós vamos ler Isaías capítulos 46 e 47. Um capítulo é sequência do outro, os dois são curtinhos, então nós te convidamos a acompanhar conosco essa ministração que vai nos mostrar sobre os falsos deuses da Babilônia e a sua queda, nos chamando a refletir, na verdade, sobre a incomparabilidade, a superioridade do Deus de Israel, o Deus criador de todas as coisas. Nós temos visto algumas palavras-chave do livro de Isaías, como o servo sofredor, revelando Jesus. Temos visto sobre o julgamento de todo orgulho e descrença. E um dos temas chaves também do livro de Isaías é a incomparabilidade do Deus de Israel. E hoje nós vamos ver isso na derrota dos deuses da Babilônia, quando o Senhor julga essa Babilônia que representa também toda a religião, todo aquele que usa o nome do Senhor em vão. Tanto essa derrota da Babilônia, a queda dos seus falsos deuses, se deu por ocasião do governo de Ciro, o rei da Pérsia, como nós vamos ver um pouco mais adiante, ao final do período de exílio do povo de Judá ali na Babilônia, como também isso é profético para os dias de hoje, para o futuro, sobre o julgamento do Senhor, sobre todo aquele que usa o nome de Deus em vão, sobre toda religião, sobre toda idolatria, porque o Senhor é um Deus que tem ciúmes, Ele é o único, e à medida em que Ele nos chama para colocarmos a nossa confiança nele apenas, Ele está nos convidando para viver a melhor vida que nós podemos e desfrutar das bênçãos que Ele tem preparado para cada uma das nossas famílias. Amém. Então vamos orar pedindo ao Senhor para abrir o nosso entendimento, Amém. ajudar a nós compreendermos a palavra de Deus. Então, bom dia para todos vocês que já estão online aí conosco. Vamos orar e colocar diante de Deus o nosso coração, abrindo o nosso coração para receber essa palavra. Sim, Pai, muito obrigado Pai, por esse novo dia, que nós sabemos que o Senhor renova as tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Nós colocamos agora, Pai, a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser atento, alerta, Pai, aquilo que o Senhor tem a falar conosco. E ministra em nossos corações através do Teu Espírito. Tenha liberdade, Pai, de falar conosco. Abre o nosso entendimento. Nós queremos ouvir a Tua voz. Que cada um Pai, desses textos, Pai, que nós temos lido, possa trazer ensinamentos, respostas e direcionamento para as nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Então acompanhe conosco Isaías capítulo 46, diz assim: Bel era o principal, o chefe dos deuses da Babilônia, se inclina, e Nebo se abaixa. Os seus ídolos são levados por animais de carga. As imagens que são levadas por aí são pesadas, um fardo para os exaustos. Juntos eles se abaixam e se inclinam, incapazes de salvar o fardo. Eles mesmos vão para o cativeiro. Escuta-me, ó casa de Jacó, todos vocês que restam da nação de Israel, vocês a quem tenho sustentado desde que foram concebidos e que tenho carregado desde o seu nascimento. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e eu os levarei, e eu os sustentarei e eu os salvarei. Então é Deus falando para o povo de Israel que é Ele o sustentador deles. Verso 5: Com quem vocês vão comparar-me? Ou a quem vocês me considerarão igual? A quem vocês me assemelharão para que sejamos comparados? Alguns derramam ouro de suas bolsas e pesam prata na balança, contratam ourives para transformar isso num deus. Inclinam-se e o adoram. Erguem-no ao ombro e o carregam, põem-no em pé, em seu lugar, e ali ele fica. Daquele local não consegue se mexer. Embora alguém o invoque ou ofereça orações àquele Deus, ele não responde. É incapaz de salvá-lo de seus problemas. Lembre-se disso, gravem-no na mente, acolham no íntimo, ó rebeldes. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum outro como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei
tudo o que me agrada. O Senhor mostra que enquanto os falsos deuses vão cair, esses falsos deuses que eram um peso, um fardo para o povo, esses falsos deuses vão se cair. O Senhor não apenas alivia o povo das suas cargas e lhes dá alívio, mas Ele também faz com que o seu propósito permaneça em pé. E nada pode fazer o propósito do Senhor tombar ou cair. O próprio Senhor cumprirá para conosco o seu bom propósito quando nós colocamos nele, apenas nele, a nossa confiança. Verso 11, aqui ele faz uma menção ilustrativamente, é claro, a uma ave de rapina, mostrando de Ciro, que futuramente seria o governador da Pérsia, por ocasião quando está se encerrando o período de cativeiro de Judá, lá na Pérsia. Verso 11 diz, do Oriente convoca uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que eu planejei, isso farei. Escutem-me, vocês de coração obstinado, vocês que estão longe da retidão. Estou trazendo para perto a minha retidão. Ela não está distante, e a minha salvação não será adiada. Concederei salvação a Sião e o meu esplendor a Israel. E segue falando sobre a queda da Babilônia no capítulo 47, é como uma canção. Isso me lembra como a nossa canção de adoração a Deus pode também ser um ataque contra o inimigo, declarando a derrota do inimigo e de tudo aquilo que se levanta contra o propósito de Deus contra as nossas vidas. Isaías 47 diz assim... Sim, lembrando também que os salmos são canções também, muitas vezes canções imprecatórias, que são essas canções contra o inimigo, que você pode encontrar vários salmos, você pode pesquisar na internet, salmos imprecatórios, que você pode orar quando você estiver numa situação que você precisa, você está vendo um ataque do inimigo, e você pega essas orações de Davi e muitos outros salmistas que compartilharam essas canções que são orações também. Inspiradas pelo Espírito Santo. Não somos nós, homens, agindo contra os nossos inimigos, mas são orações, como a Rafa disse, ou canções inspiradas pelo Espírito Santo, declarando a vitória do Senhor contra o inimigo. Isaías 47, você percebe claramente 4 estrofes como uma canção que foi escrita contra o inimigo. Acompanhe conosco esse texto bem curtinho. Vamos acompanhar juntos até o final. Começa assim, verso 1. Desça, sente-se no pó, virgem cidade da Babilônia. Sente-se no chão, sem um trono, filha dos babilônios. Você não será mais chamada mimosa e delicada. Apanhe pedras de moinho e faça farinha. Retire o seu véu. Levante a saia, desnude as suas pernas e atravesse os riachos. Sua nudez será exposta, a sua vergonha será revelada. Eu me vingarei. Não pouparei ninguém. Nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos, é o seu nome, é o Santo de Israel. Sente-se em silêncio, entre nas trevas, cidade dos babilônios. Você não será mais chamada rainha dos reinos. Fiquei irado contra o meu povo e profanei a minha herança. Eu os entreguei nas suas mãos, e você não mostrou misericórdia para com eles. Mesmo sobre os idosos, você pôs um jugo muito pesado. Aqui o profeta está anunciando, antes de acontecer, o cativeiro de Judá na Babilônia, e como a Babilônia os tratou com maldade e impôs jugos pesados sobre o povo do Senhor. Verso 7, você disse, continuarei sempre a rainha eterna. Mas você não ponderou essas coisas, nem refletiu no que poderia acontecer. Agora então, escute, criatura provocadora, que age despreocupada e preguiçosamente em sua segurança, e diz a si mesmo, somente eu e mais ninguém. Jamais ficarei viúva, nem sofrerei a perda de filhos. Essas duas coisas acontecerão a você, num mesmo instante, num único dia, perda de filhos e viuvez. Virão sobre você como todo o seu peso, a despeito de suas muitas feitiçarias e de todas as suas poderosas palavras de encantamento. Você confiou em sua impiedade e disse, ninguém me vê. Sua sabedoria e seu conhecimento a enganam. Quando você diz a si mesma, somente eu e mais ninguém além de mim, a desgraça a alcançará, e você não saberá como esconjurá-la.
cairá sobre você um mal do qual você não poderá proteger-se. Com o resgate, uma catástrofe que você não pode prever cairá repentinamente sobre você. Então, aqui já mostrando que a Babilônia iria se sentir super poderosa, que ninguém poderia derrubar o império, derrubar todo o poder que ela tinha, mas aqui Deus mostra que mesmo que ele irá permitir, porque como o Tiago disse, essa é uma profecia que Isaías está fazendo, e nós que conhecemos a história hoje, relatada através da Bíblia do povo de Israel, nós sabemos hoje que eles foram e voltaram da Babilônia, mas aqui ainda não tinha acontecido essas coisas. Isaías estava profetizando, e Isaías profetiza que o povo iria, eles iriam tratariam mal os idosos, mas haveria o dia que Deus iria julgar com justiça toda a idolatria, todo o orgulho, que como nós muitas vezes repetimos aqui, o orgulho precede a queda. Então todas as vezes que nós achamos que podemos muito, que nós estamos no controle, Deus é quem está no controle das nossas vidas. E aqui Deus dá essa palavra de juízo contra a Babilônia, falando que ela iria cair porque ela estava se achando que ninguém poderia tirar tudo aquilo que ela tinha, né, meu amor? Sim, ela usou a influência, o poder que Deus deu, não para humildemente aprender com o povo de Israel sobre o único e verdadeiro Deus, mas para impor idolatria e para impor o seu fardo com maldade, tratando o povo de Deus. E essa canção conclui no verso 12, a partir do verso 12, Isaías 47:12, dizendo: continue então com as suas palavras mágicas de encantamento e com as suas muitas feitiçarias, nas quais você tem se afadigado desde a infância. Talvez você consiga, talvez provoque pavor. Todos os conselhos que você recebeu só a deixaram extenuada. Deixe seus astrólogos se apresentarem, aqueles fitadores de estrelas que fazem predições de mês em mês, que eles a salvem daquilo que está vindo sobre você. Sem dúvida, eles são como restolho, o fogo os consumirá. Eles não podem nem mesmo salvar-se do próprio poder das chamas. Aqui não existem brasas para aquecer ninguém. Não há fogueira para a gente sentar-se ao lado. Isso é tudo que eles podem fazer por você. Esses com quem você se afadigou e com quem teve negócios escusos desde a infância. Cada um deles prossegue em seu carro, não há ninguém cada um deles prossegue em seu erro, não há ninguém que possa salvá-la. Então o Senhor está alertando essa mensagem tanto aos babilônios como ao seu povo de Judá, especialmente, aqueles que creem no Senhor, que enquanto os falsos deuses são para o povo um peso que precisam ser carregado, mas esse peso cairia em sua falha, o Senhor é aquele que está pronto a salvar e a aliviar o seu povo. O Senhor mesmo é aquele que carrega o seu povo e que os salva. Isaías nos chama então a refletir sobre qualquer coisa que seja ídolo na nossa vida ou na nossa família. A Babilônia representa, além da religião, além da falsa religião, aquelas tradições dos nossos antepassados ou da nossa cultura que nós aceitamos e carregamos e muitas vezes colocamos até mesmo na posição de Deus. Assim como o profeta Isaías, também João, no Apocalipse, declara a queda da Babilônia e a vitória do Senhor sobre todos os ídolos, toda falsa religião e tudo aquilo que se opõe contra o conhecimento do Senhor. Então queremos orar com você agora, vamos apresentar o Senhor nas nossas famílias e pedir a bênção do Senhor, que Ele venha trazendo libertação, que Ele traga a sua salvação e qualquer tipo de idolatria, qualquer tipo de tradição que não agrada ao Senhor, seja completamente eliminada das nossas vidas. Amém. Vamos orar juntos? Sim. Pai, nós te damos graças pela sua bondade, pelo seu amor leal, reconhecendo que, como o profeta Isaías nos lembra, que o Senhor é Deus e não há outro além de ti. Só o Senhor é Deus, nos céus e na terra, o Criador de todas as coisas. Nós te damos graças e pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha sobre a nossa família também, trazendo a libertação necessária, essa salvação que o Senhor promete que não tardará. Amém, Pai, humildemente nós nos humilhamos na tua presença para pedir que o Senhor nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração de entendimento, para que nós possamos retirar da nossa família, dos nossos hábitos, das nossas vidas, retirar completamente tudo aquilo que se levanta contra o seu propósito, tudo aquilo que tenta se igualar ao Senhor, qualquer força, qualquer influência, qualquer assunto que seja, de modo que o Senhor apenas
seja o nosso Deus, Sim, meu Pai. aquele que é incomparável, aquele que nos salva, aquele que alivia as nossas costas, os nossos Amém, fardos sim, e nos sim, dá Senhor. vitória, aquele que cumpre para conosco o seu bom propósito e o permanece de pé, aquele que tem para nós planos de nos prosperar, de nos dar um futuro e esperança. Aleluia. Nós consagramos a nossa família ao Senhor, tudo que Recebe, toma o meu nosso Pai. nome e o nosso futuro em tuas mãos. Amém, Eu e Pai. a Rafa oramos também abençoando essa pessoa que ora conosco com uma Recebe semana cada nova uma delas, abençoada, Senhor, em de nome de realizações, Jesus. de Sim, boas meu Pai. notícias, de portas abertas, de modo que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa Amém, história. Pai, em nome Entregamos de ao Jesus. Senhor cada nome, cada motivo de oração agora, apresentados em fé ao Senhor, e oramos em concordância e com ações de graças, oramos em fé no nome do Senhor Jesus. Amém. Então Deus Graças abençoe a Deus. muito o seu dia, esse domingo, Assim seja. e abençoe toda essa nova semana que nós começamos hoje. Vamos continuar aqui, lendo a palavra em fé, orando e colocando diante de Deus, sabendo que Ele é aquele que cuida, assim como Ele disse para o povo de Jacó, que Ele foi que sustenta desde o nascimento e todos os dias. Então Deus tem nos direcionado, nos sustentado, Graças a estado Deus. conosco. Ainda que tenham dias difíceis, nós sabemos que Ele é conosco. Deus abençoe muito a sua família com uma ótima nova semana. Deus abençoe e nós amamos vocês. Um abração.